Olá, eu sou Maria Auxiliadora Monteiro Frazão, presidente do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, e nós estamos em mais um podcast pela campanha do 24 Dias pelo Glaucoma. Hoje esse podcast ele é direcionado especialmente para você, paciente, que muitas vezes tem dúvida na sua jornada, tem dúvida no que fazer, para você que tem glaucoma ou outra doença que tem alguma deficiência. E para essa conversa hoje eu conto com a Priscila Torres, que é da BioRede Brasil, que tem como missão orientar pacientes exatamente nessa jornada tão necessária para que tenha as melhores orientações possíveis, e a Adriana Cassiolito Castilho, que é perita médica federal. Eu queria agradecer demais a presença de vocês duas, tendo certeza que as orientações que vocês darão serão muito importantes para os nossos pacientes. Então nós vamos conversar, é um prazer tê-las, vamos começar com a nossa conversa. E a primeira coisa que eu vou perguntar para ambas, para que vocês possam discutir, é quando falamos de doenças crônicas, aqui estamos falando dentro do 24 horas pelo glaucoma e, portanto, dando exemplo de glaucoma. Mas o que significa, na prática, garantir o direito dos pacientes? Pode ir. Bom, as doenças crônicas não transmissíveis, elas representam um grande problema de saúde pública global. Não é um problema somente no Brasil, mas é um problema do mundo. Viemos agora da Assembleia Mundial de Saúde e a DCNTs está sempre no centro das discussões de saúde. E falar sobre o direito das pessoas que convivem com doenças crônicas é sempre importante lembrar toda essa questão que não é somente o direito de acesso à saúde, mas o direito de acesso a todos os serviços fundamentais para que a pessoa possa ter uma vida cidadã com dignidade e equidade. Então, esse é o direito à saúde, o direito ao estudo, o direito ao lazer, o direito de acesso aos ambientes públicos, de acessibilidade dentro dentro das cidades, das universidades, enfim, dentro de toda a conjuntura do que é ter uma doença crônica e ter uma vida comparável a uma pessoa que não tenha. Quando a gente fala de direito, é quando a gente promove um ambiente que a pessoa possa viver com a doença crônica, apesar de ter a doença crônica, ela possa ter uma vida comparável a uma pessoa que não tem a doença crônica. Penso que essa é a maior conquista quando a gente pensa em direitos. A gente está falando de acesso e oportunidades, né? Aquelas que estejam garantidas. Adriana, quais os principais direitos previdenciários que podem envolver pacientes com glaucoma, especialmente aqueles que têm a perda funcional? Eu acho que está bem linkado ao que a gente está conversando aqui. Bom, no âmbito da Previdência Social, nós lidamos principalmente com dois tipos de benefício. O benefício previdenciário, que é o benefício por incapacidade, antigamente chamado auxílio-doença. E esse é um benefício específico, ele depende de contribuição. Todo trabalhador, seja ele autônomo ou CLT registrado, ele tem que obrigatoriamente contribuir para a Previdência Social. Então, existe uma contribuição compulsória, obrigatória. Um outro direito também, dentro do âmbito da Previdência, e que não é um direito previdenciário, é um direito no âmbito da assistência social, é o benefício de prestação continuada, o BPC. Esse benefício, ele vai abarcar aquele paciente, aquele segurado ou requerente que não tenha contribuição, que tenha determinado nível de incapacidade para atividades da vida diária, ou seja, ele tem alguma barreira que impede uma socialização, impede uma vida comum, comunitária, mas, em contrapartida, ele obrigatoriamente precisa preencher um critério de renda. Então, esse tipo de benefício, ele depende de uma perícia médica e de uma avaliação social, né? O resultado desse benefício é sempre com essas duas pontuações. Por outro lado, a gente também tem o benefício da aposentadoria por invalidez, que a gente chama de limite indefinido, quando a gente não consegue mais reabilitar esse paciente para nada, e a reabilitação profissional, que hoje é muito importante para a gente voltar para o mercado de trabalho, aquele segurado, aquele paciente que tenha condições de executar qualquer tarefa onde ele consiga se manter dentro da sociedade, dentro da capacidade que ele tem de subsistência.
E quando a gente fala desses direitos, me fala na prática, qual é a maior dificuldade que vocês têm para exatamente o paciente seja conscientizado e que alcance esses direitos? Nós temos uma grande dificuldade de compreensão sobre a real necessidade de utilizarmos quais os direitos no momento adequado. Então, é muito importante, eu como uma pessoa que vive com uma doença crônica há 20 anos, a gente sempre tem que recordar aos pacientes uma questão do que é o direito e qual que é o momento de utilizar esse direito. Como a doutora Adriana comentou sobre os direitos previdenciários, evidentemente que esse é uma das principais dúvidas dos pacientes. Descobri que tenho uma doença incurável, eu vou ser aposentado por invalidez? Então, a gente tem com muita frequência, pais de crianças que são diagnosticadas com doenças crônicas que já chegam perguntando qual o direito do meu filho. Então, a gente sempre tenta explicar qual é a jornada de desenvolvimento da doença. Por exemplo, existem doenças que, apesar delas não terem curas, a pessoa tem controle da doença, então ela não vai viver em exacerbação da doença constantemente. Então, vai ter doenças que é preciso, em algum momento, ser afastado do trabalho, entrar em auxílio-doença, mas assim que a doença se controla, essa pessoa ela é reconduzida ao trabalho. E uma outra questão também está naquele momento em que você recebeu o diagnóstico de uma doença, que ela vai impactar a sua produtividade laboral, que ela vai te deixar de uma forma diferente para o trabalho, mas ela não te incapacitou ao trabalho. Você pode trabalhar e aí entra o recurso, como a doutora Adriana citou, da reabilitação profissional. Eu me recordo muito de uma experiência que nós tivemos fora do Brasil, que foi acompanhar o serviço de reabilitação da Espanha. Então, quando a pessoa recebe o diagnóstico de uma doença crônica, ela é atendida por uma equipe multidisciplinar dentro da unidade de saúde. E essa equipe multidisciplinar começa a avaliar, através da escuta, quem é aquela pessoa além do diagnóstico. Então, eu, Priscila, sou uma pessoa que tem um nível universitário, que tenho mestrado, mas eu, Priscila, posso ser uma pessoa que trabalho em um chão de fábrica, que sou uma profissional da higienização e que tenho uma doença que vai me diminuir mobilidade, vai diminuir capacidade física, eu não vou mais conseguir trabalhar na higienização da empresa. Mas eu tenho, talvez, capacidade de ter outro trabalho. E é nesse momento que entra o papel da equipe multidisciplinar. O serviço social, o psicólogo, o terapeuta ocupacional são profissionais essenciais para ajudar o paciente a entender qual é a sua capacidade de produção apesar da sua doença. A gente não pode deixar de pensar que hoje, se eu for diagnosticado com uma doença crônica abaixo de 30, 40 anos, existe realmente segurança financeira para que eu busque aposentadoria por invalidez com essa idade? Não. Nós temos que buscar condições de trabalho e condições de trabalho reabilitado sempre que for necessário. Então, pensarmos em auxílio-doença e aposentadoria por invalidez hoje no nosso país para as pessoas que vivem com doenças crônicas, isso não é uma regra para todos. O nosso sistema econômico não consegue acolher isso e a própria economia das famílias, isso também não é saudável. Então, nós precisamos de um grande esforço para que a gente possa ter nas unidades de saúde atenção básica, fortalecida, com equipe multidisciplinar para apoiar os pacientes e as suas famílias no entendimento das fases da doença, do momento em que a doença está e nas oportunidades que a gente tem de reabilitação para estarmos ativos socialmente. Que a gente não pode deixar de pensar que auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, ele também significa exclusão social. Você é retirado do mercado de trabalho, você é afastado das atividades laborais, consequentemente dos seus amigos de trabalho, e isso entra em uma nova jornada que a gente termina nem sempre discutindo isso. Eu acho muito importante isso que você colocou. Tinha uma pergunta que eu nem vou fazer porque você já respondeu, que é exatamente o entendimento daquilo que o paciente pode achar, imaginar, e daquilo que é a realidade dele e da realidade que é possível que ele seja engajado dali para frente, né? Apesar de talvez ter algumas limitações, mas que ele não é excluído. O fato dele ter uma ou outra deficiência não obrigatoriamente quer dizer exclusão, e eu achei muito importante o que você falou. E aí entra também o outro profissional, que é o médico,
não é? Assim como o paciente chega com muitas dúvidas e querendo algumas coisas, como você falou, o médico também entra tanto na informação como num papel importante, até no que diz respeito a relatórios, enfim. Então, eu queria que vocês explicassem, acho que até ambas, mas você, talvez, Adriana, qual que é o papel real e o mais importante do médico neste momento? Muito bem. Agora eu vou me ater aos direitos previdenciários com relação à doença glaucoma e as doenças para quem está contribuindo para a Previdência Social. Então, são dois aspectos diferentes. O requerente que vai procurar um benefício da assistência social, que é o BPC-LOAS, e aquele que vai procurar um afastamento laboral com benefício de incapacidade temporária, antigo auxílio-doença. É importante por quê? Porque o requerente que vai atrás do auxílio-doença, e como eu disse anteriormente, ele contribuiu para a Previdência Social, a gente tem algumas regras lá. Regras de carência, regras de isenção de carência, regras de início de contribuição. Então, como eu disse no outro podcast, não existe bater o carro hoje e fazer o seguro amanhã. Então, se você tem uma deficiência e essa deficiência ela se instalou antes do início da sua contribuição na Previdência Social, ela vai ser avaliada de uma maneira. Se ela se instalou após o seu início de contribuição, ela vai ser avaliada de uma outra maneira. Então, cada caso tem particularidades. Por que eu estou dizendo isso? É importante o médico esclarecer no relatório data do início da doença. Não data de início de incapacidade. Incapacidade é avaliado pelo médico perito. O médico da assistência, ele tem obrigação de nos dizer quando aquele quadro começou, quais os tratamentos que eu já fiz, quais os planos de futuro tratamento e o prognóstico. Melhora, pode melhorar, é definitivo, não tem mais o que fazer. E se municiar de todos os exames complementares que comprovem aquilo. Ele perdeu a visão, ele está com um campo tubular que veio com determinada evolução. Então, você anexe os documentos lá, anexe tomografia de coerência óptica, anexe mapeamento, retinografia, o que tiver, para que você fundamente e comprove o que vem no teu laudo. Quando a gente fala de um benefício de um BPC-LOAS, isso já não é tão importante. Porque esse requerente ele vai ser avaliado com relação à doença, mas ele vai ser avaliado principalmente as barreiras sociais. Então, não me interessa quando essa doença começou, mas me interessa qual é a acuidade visual. Me interessa como é o campo visual dele, porque eu vou precisar descrever o benefício de prestação continuada, ele vem com... ele é um formulário e ali você vai dando pontos, notas. Então, ele vai me perguntar... Ele consegue tomar banho sozinho? Ele consegue assistir uma TV? Ele consegue ler? Ele escuta? E eu tenho uma graduação de 0 a 4. Então, é importante que você me diga o quanto ele enxerga. Eu sei que uma pessoa que tem uma acuidade 20/80, ela tem dificuldade para ler um filme legendado. Concorda? Então, é importante que a gente tenha especificado detalhadamente o que ela tem clinicamente. E também é importante planos de futuro tratamento, para a gente ter uma ideia se isso é definitivo ou não, porque a particularidade desse benefício é que você precisa ter uma deficiência que se prorrogue além de 2 anos. Por exemplo, uma catarata, você pode ter uma acuidade de conta-dedos em ambos os olhos e ele tem só uma catarata. E a gente vai daqui 30 dias fazer uma faco nele, perfeito? Provavelmente ele vai recuperar essa visão e ele não vai ficar com essa deficiência por mais do que 2 anos. Então, aí a gente já desqualifica essa pessoa para esse tipo de benefício. Então, o importante é que ele tenha a deficiência e que essa deficiência tenha uma estimativa de um prazo de prorrogação acima de 2 anos. Então, se você tem essa deficiência e já não vai responder por isso, vamos numa coisa mais simples. Uma fratura na perna, fez uma osteossíntese, está com fixador externo. Vai se prorrogar por 2 anos? Aquela deficiência naquele nível? Provavelmente não. Então, apesar de naquele momento ele estar incapacitado para uma série de atividades na vida dele cotidiana, você já corta essa indicação desse benefício aí. Entendeu? Acho que eu fui clara.
Então, assim, como é bem direcionado para o paciente, acho que é importante que ele saiba que ele vai ter que pedir para o médico dele um relatório e que todas essas informações... Precisam estar exatamente, que a doutora Adriana passou, precisam estar consignadas para que ele possa conseguir. Priscila, você atua em diferentes espaços estratégicos, como o Conselho Nacional de Saúde, a ANS, você tem voz nesses lugares. Como é que isto tem dado voz no sentido de ser incorporado nas decisões de saúde? Você olhando para o lado do paciente. Bom, o nosso papel como controle social é representar a população brasileira e muitas das vezes ser a voz daquelas pessoas que jamais terão oportunidade de serem escutadas em ambientes decisórios e principalmente em ambientes de formulação de políticas públicas como o Conselho Nacional de Saúde. Então é importante a gente trazer o olhar de que o nosso coletivo de militância, que nós falamos, que são as representações que tem em todas essas instâncias, são compostos 50% de usuários, né? O Conselho Nacional de Saúde, nós temos 50% do nosso coletivo de representantes de usuários, que seriam os cidadãos e as cidadãs brasileiras. E dentro desse nosso coletivo, a gente sempre procura ter um olhar de equidade. Então, o nosso olhar é que ninguém seja deixado para trás. Quando a doutora Adriana comenta a importância do relatório médico, eu gostaria de comentar sobre a importância da atenção multidisciplinar para apoio ao relatório médico. Porque a gente tem uma situação que hoje nós falamos o relatório médico, a consulta médica, mas nós sabemos que parte das doenças crônicas, elas dependem de uma atenção multidisciplinar. Ela depende de um sistema de saúde que vai ofertar a ela todas as condições, não somente de acesso a medicamentos, mas de acesso aos recursos da saúde para que aquela pessoa seja reabilitada. Então, se ela precisa de uma cirurgia, ela precisa de um material cirúrgico. Se ela precisa tirar a gaiola da perna, ela precisa de uma cirurgia ortopédica. Então, a gente termina tendo, muitas das vezes, uma situação, uma grande diferença entre o prognóstico da doença e a situação de acesso à saúde daquela pessoa. Então, às vezes, uma deficiência que poderia ser evitada ou uma deficiência que poderia ser resolvida através de um procedimento médico, de um acesso a uma órtese, de acesso a uma prótese, ela é postergada, essa reabilitação, porque esse cidadão não teve acesso. Então, hoje, uma das nossas grandes lutas é pensar na atenção à saúde dentro da atenção básica e trazer mais financiamento para a atenção básica, trazer mais especialistas para a atenção básica e, sobretudo, mais equipe multidisciplinares para a atenção básica. Porque as pessoas, elas não moram nas grandes capitais, elas moram nos territórios. Elas moram sempre perto de uma unidade básica de saúde. Só que quando a gente olha o arcabouço de especialista dentro da unidade básica de saúde, ele é muito básico. Então, a gente tem programas do Ministério da Saúde, como, por exemplo, a equipe EMULT, é um programa que os municípios eles têm que ir lá dentro do EMULT e clicar em quais são os profissionais da equipe EMULT que aquela cidade, que aquele município precisa. E o ano passado, em outubro de 2025, que foi a última vez que eu chequei esses dados, apenas 55% dos municípios brasileiros eles eram aderentes ao EMULT. Isso quer dizer o quê? Que nós não estamos ofertando nutricionista, psicólogo, terapeuta ocupacional, educador físico dentro da base. E a base é a unidade básica de saúde. Então, quando a gente pensa em saúde, a gente tem diversas estratégias hoje, por exemplo, como o programa Agora Tem Especialista, que leva o especialista, que tem uma priorização de especialidades para ofertar no país. A gente tem que pensar que o Agora Tem Especialista, ele está olhando o especialista dentro do centro de especialidade. Mas nós, na militância, estamos olhando o especialista e a necessidade da população dentro da atenção básica. Então, a nossa luta é para que a gente possa ter mais financiamento para a atenção básica, estruturar melhor a atenção básica, deixar com que os profissionais estejam mais próximos dos usuários do que a gente ter a lógica que hoje nós temos do paciente que viaja, do paciente que vai de TFD, do paciente que tem que ir para uma fila de espera. Você coloca na mesma fila de espera pessoas sem contrarreferência, então pessoas com doenças graves, na mesma fila de espera de pessoas com doenças que são totalmente tratáveis dentro de uma unidade básica de saúde, e aí a gente também tem que fortalecer o papel do agente comunitário de saúde, porque muitas dessas questões de saúde, elas poderiam estar sendo auxiliadas por um agente comunitário de saúde. Então, isso a gente volta e a gente vem
para a atenção básica de saúde. A gente sempre termina falando, a coordenadora da atenção de saúde, da saúde básica do Conselho Nacional de Saúde sempre diz que toda discussão terminando na atenção básica, mas é porque a atenção básica ela é a base da saúde pública do nosso país e a gente precisa fortalecer, porque a gente precisa que a necessidade das pessoas estejam contempladas. Então, quando a gente fala em direito, a gente sempre diz que o direito, muitas das vezes no Brasil, ele não socorre aos que dormem, porque o paciente ele tem que ser provocado a ser o ativista da sua própria vida. Se não está funcionando a saúde, se ele não teve acesso, se ele não conseguiu se reabilitar, ele tem que lutar por todos os seus caminhos, porque quando ele luta pelo dele, ele termina abrindo caminho para que outro paciente também tenha acesso. Sim. E nós também lutamos já há algum tempo para ter oftalmologia na atenção básica. Esse é um dos nossos lemas e a gente continua quando a gente fala de ter acesso ao poder público, quando a gente fala de advocacy, quando a gente fala que a gente vai a Brasília constantemente, uma das coisas é nós temos rede instalada, nós temos oftalmologistas, médicos com QRE suficientes para atender a população brasileira. Nós precisamos colocá-los na atenção básica e melhorar acesso. Porque número nós temos, eu acho que isso é uma informação importante, né? Quando a gente fala paciente. E você estava falando exatamente, nós temos um sistema de saúde suplementar, aquilo que os pacientes precisam ser protagonistas da sua própria história e ajudar. Você acha que esses sistemas, eles estão aptos para ouvir as necessidades do paciente? Aonde precisamos avançar para chegarmos lá? Bom, o Sistema Único de Saúde, ele nasce da mobilização da sociedade civil, né? Então, quando a gente tem o Sistema Único de Saúde no Brasil, a gente saiu ali do INAMPS, né? Para a gente promover uma saúde equânime, né? Uma saúde que seja acessível a toda a população. Os ambientes, eles estão abertos. Eu acho que é muito importante, por exemplo, eu gosto sempre de falar do papel das ouvidorias. Porque as pessoas, elas, quando não conseguem acesso, elas vão lá no posto de saúde e fazem um barraco como atendente do posto de saúde. Mas elas não registram aquilo na ouvidoria. Então, quando a gente não faz uso das ouvidorias do SUS, das ouvidorias da saúde suplementar, que é o DISC-ANS, né? Então, quando a gente não usa as ouvidorias oficiais, a gente não está registrando oficialmente a qualidade ou a ineficiência do serviço de saúde. Então, assim, a gente tem que pensar que seja no município, no estado, ou seja um serviço nacional, nós precisamos registrar isso nas ouvidorias. Então, se falta medicamento, tem que fazer ouvidoria. Se falta órtese, tem que fazer ouvidoria. Se falta prótese, tem que fazer ouvidoria. Porque as ouvidorias, elas são tudo que é relatado, ele é registrado. Então, ele oficializa. Né? Ele é oficializado. Então, quando você olha assim, o painel da ouvidoria do SUS, que você vai lá no ouvidor do SUS, que você abre os dados, você consegue ver quais são as doenças e as situações de saúde que mais são reportadas. E a gente também tem aqui o papel das conferências de saúde. Nós estamos mobilizando pelo Conselho Nacional de Saúde a 18ª Conferência Nacional de Saúde. Foi uma Conferência Nacional de Saúde que iniciou, né, que se fundou o SUS. E o papel das conferências de saúde, ela está para trazer a necessidade da população brasileira com as prioridades da saúde pública no nosso país. Então, é através das conferências municipais, das conferências estaduais, que vem indicado o que aquela população precisa. O Brasil, ele é composto por diversos Brasis. Nós temos uma grande diferença de região, de capital para o interior. Quando a gente sai aqui do Sudeste e você vai para o Norte, para o Nordeste, quando você vai para a região ribeirinha, que você vai para os quilombos, você vê o quão diverso é o nosso país. Então, se a gente não tem a população participando, você não consegue ter uma leitura de quais são as reais necessidades dessas pessoas. O Conselho Nacional de Saúde, ele é composto por uma representação bastante plural. Nós temos representantes de todos os segmentos dentro dos nossos conselheiros, dentro das entidades que integram o conselho. Mas nós precisamos também que as pessoas, através dos seus territórios, participem dos processos democráticos de construção das políticas de saúde. Então, eu acho que o papel da ouvidoria é extremamente importante. Muitas das vezes o usuário ele fala assim, mas eu não vejo efetivamente como isso se converte, mas isso vai se converter em uma orientação, isso vai se converter em até mesmo um direcionamento interno dentro da gestão pública para melhorar um serviço e também para elogiar, né? Eu acho que a gente fala muito de reclamar, mas eu acho que a gente tem que elogiar tanto a qualidade do serviço quanto dos profissionais, né? O Sistema Único de Saúde, ele só existe porque nós temos pessoas que acreditam nele e que se doam por ele, porque senão não existiria SUS. Eu vi as montanhas do Rio, vi as praias, vi o sol.
Eu vi as luzes da cidade de São Paulo, sua gente, seu movimento. Eu vi as paisagens do sertão, suas cores, seus pontos turísticos. Eu vi. Mas hoje não vejo mais. Vistas perdidas. O glaucoma é silencioso e pode levar à cegueira. Procure seu oftalmologista. O diagnóstico precoce é essencial para o tratamento. Ou seja, para o paciente, que a gente tem que falar, ouvidoria é a sua voz, é a forma da sua voz se transformar em alguma ação. Não é Sim, verdade? exato. Que vai retornar próximo a você, e eu acho muito importante. Se vocês pudessem apontar uma mudança prioritária, as duas, para melhorar o acesso do paciente com glaucoma ou com outra deficiência que seja aos seus direitos, qual seria? A orientação é fundamental, né? Então, na nossa área lá dentro da Previdência Social, infelizmente, na maioria das vezes, a gente se depara com serviços privados que captam o requerente na sua vulnerabilidade, e aí eu vou me dirigir a alguns serviços de orientação extramuros da Previdência, né, com escritórios que captam as pessoas na porta do INSS, jurando direitos, jurando uma série de fatores que, na verdade, como eu disse, dependem de toda uma parte anterior, dependem de contribuição, dependem de relatório, dependem de exames, dependem de doença. Então, o que eu acho que a gente tem que melhorar é a informação precisa chegar nesse cidadão que vai requerer o seu direito de uma maneira muito clara. Uma das coisas que a gente conseguiu mudar em 2023 foi o nome do auxílio-doença para benefício por incapacidade. Pode não parecer muita coisa, mas na prática foi. Porque o nome de auxílio-doença, ele te dá a impressão de que você tem uma doença, você tem direito de ir lá e requerer um benefício. Você vai conseguir um dinheiro para aquilo, você vai conseguir se encostar. E, na verdade, não é nada disso. O benefício por incapacidade temporária, né, na verdade, porque quando ele é definitivo, ele se chama limite indefinido do benefício ou aposentadoria por invalidez. Então, o que a gente precisa é que a pessoa tenha noção do que ela vai requerer. Benefício por incapacidade, ela está com um problema de saúde hoje, onde ela não pode executar aquela função por determinado tempo. E se isso se perpetuar no tempo, a gente consegue, como a colega já falou, a gente consegue conduzi-lo a uma reabilitação profissional. A população não tem noção de que existe uma reabilitação profissional. Normalmente ele chega lá achando que a vida acabou. Ele vai pegar aquele dinheiro, ele vai se aposentar e acabar nas oportunidades. E ele vai ficar naquela situação. Não é essa a nossa realidade. A intenção é você conseguir reinseri-lo novamente no mercado de trabalho através de uma série de ações que a gente consegue fazer dentro da Previdência Social, inclusive no aspecto multidisciplinar, porque a gente tem TO, a gente tem serviço social. Quando ele vai para a reabilitação profissional, ele é acolhido por uma equipe da Previdência, então ele vai ser acolhido pelo médico, pelo assistente, por uma equipe toda que está lá para dar o respaldo para que aquela indicação se perpetue e que ele obtenha êxito. Então, acho importante que a informação chegue no usuário. Está difícil, né? Eles, infelizmente, pelos meios normais, está muito complicado, porque o 135, ele agenda a tua perícia, ele não te dá nenhuma informação. E o aplicativo do Meu INSS, que hoje a gente trabalha com isso, ele tem várias informações lá dentro e é até um aplicativo muito bom, mas infelizmente as pessoas ainda têm muita dificuldade no acesso a esses meios de internet. Então, a informação não chega na ponta onde deve chegar. Sight is our most precious sense. 80% of what we perceive comes through sight. That's why our mission is to help every person see their world clearly. At Johnson & Johnson, we improve and preserve sight for more than 40 million people every year. And with more than 2 billion people in need of vision correction, we see an opportunity to reach even more. We are experts in optics, material science, and technology.
We are paving the way for a new future of eye health. We are Johnson & Johnson. Vision made possible. Eu acho que uma coisa importante que eu vou levantar aqui, existe uma exclusão tecnológica, principalmente do idoso. Exato. E eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa estar atento. Porque tudo hoje é tecnológico, tudo é online, parece que simplifica, mas a gente está excluindo uma parte importante da população, que é o idoso. A gente vê isso muito na prática. E você no lado do paciente, o que você priorizaria e acha que é importante? Quando eu olho todo o nosso debate aqui, a fala da doutora Adriana, a gente tem uma necessidade muito grande. Hoje, quando, por exemplo, uma pessoa ela é diagnosticada com uma doença infecto-contagiosa ou com uma doença oncológica, ela é atendida por uma enfermeira que tem um caderno de saúde e que dentro desse caderno de saúde ela traz todas as orientações. Então, por exemplo, uma pessoa com IST, que ela teve uma relação sexual desprevenida no fim de semana, que ela vai 2 semanas depois na unidade de saúde fazer um teste, se o teste dela vir positivo para sífilis, para HIV, para hepatite, ela sai do posto de saúde, orientada, navegada. Isso é navegação. E nós não temos isso para as doenças crônicas não transmissíveis. A pessoa, ela tem um sintoma, ela tem uma doença, ela é diagnosticada, mas ela não é apoiada, ela não é navegada. Muitas das vezes ela sai da frente do médico com um monte de dúvidas na sua cabeça e se ela tem uma mínima instrução, um aparelho de celular, ela vai na internet buscar informações e muitas das vezes ela acha informações errôneas. Então a gente precisa fortalecer a atenção básica de saúde para que o usuário possa ter na base um acesso qualificado. Ele possa ter um ambiente de escuta. Qual é o melhor ambiente de escuta que a gente tem que ter? É na atenção básica. Então, a pessoa, junto com o diagnóstico, ela tem que receber atenção multidisciplinar. Ela precisa ter acesso a uma navegação. Então, hoje, no Sistema Único de Saúde, quando a gente fala em navegação, a gente vem a palavra oncologia depois disso, quando você pesquisa. Mas a navegação, ela é essencial para que a gente possa ter cidadão informado sobre a situação em saúde. Independente da doença. Então, quando a gente fala eu penso muito assim, que toda criança deveria aprender saúde na escola, dentro do letramento, porque nós não temos letramento para a prevenção de saúde. A gente tem letramento para viver com doença. Mas a gente não tem letramento para como evitar as doenças, como você ter ações preventivas, como você ir à unidade básica de saúde antes de ter uma doença. Essa é uma grande reflexão, porque a gente termina buscando a saúde quando a gente tem uma doença. E quando você tem uma doença, a primeira coisa que vem na sua cabeça, quais são os meus direitos? E muitas das vezes ele cai em um âmbito totalmente errôneo. Então, a gente precisa ter apoio, escuta, e a gente precisa ter isso dentro da atenção básica. Tá ótimo, muito, muito esclarecedor. Nós estamos terminando aqui o nosso podcast. Eu acho que trouxeram muitas informações importantes ao paciente, como buscar, o que solicitar ao seu médico, que se informe mais a respeito, na verdade, dos direitos, que eventualmente uma doença crônica e uma deficiência não é o final da vida, que nós temos redes que os auxiliam para toda essa jornada. E antes de terminar, gostaria de passar a palavra para cada uma de vocês, para que dessem a sua mensagem final aos nossos pacientes que estão nos ouvindo. Primeiro, eu agradeço mais uma vez a participação aqui, doutora, foi um prazer. E o que eu tenho a dizer aos requerentes dentro do âmbito da Previdência Social é de que a Previdência está aberta para acolhê-los. Então, vamos procurar a Previdência, vamos procurar os nossos direitos, sempre municiados de relatórios, de exames, e que a gente tenha essa parceria entre os médicos peritos previdenciários e os médicos assistentes, sejam eles da atenção básica ou não. Qualquer tipo de médico assistente tem que orientar muito bem o seu paciente e não faça nenhum juízo de valor com relação aos benefícios. Esse aspecto é nosso, esse aspecto tem direito, não tem direito, fica a cargo do perito médico federal.
É isso que eu tenho a dizer. Eu acho que isso é importante para o paciente. Quer dizer, não cabe ao médico que está atendendo dar qualquer veredito, dar qualquer decisão final. Isso cabe ao perito. E eu acho que isso é uma orientação importante, né? Que o paciente saiba. Exatamente. E você, Priscila? Bom, eu penso que, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a CBO pela oportunidade, também parabenizar a CBO pela todo o serviço de prestação de utilidade pública do trabalho que tem em território nacional. E eu penso que, para os pacientes, a mensagem é um diagnóstico, ele não é um ponto final. Ele pode ser um ponto final na perspectiva do enfrentamento que o paciente vai ter, mas ele deve ser encarado como várias vírgulas, porque a gente não constrói uma história com um ponto final, a gente constrói histórias com vírgulas. E é momento que a gente precisa parar, refletir e pensar o que vai ser da minha vida a partir de agora. E muitas das vezes a sua vida ela pode depender da decisão daquele momento, e não de entender que minha vida acabou aqui e eu não tenho mais perspectiva. Penso que a perspectiva ela pode ser criada. A gente tem diferentes doenças e a mesma doença em diferentes pessoas. Então, o que a gente lê na internet não é válido para todos, né? Porque a pessoa se aposentou, a pessoa está em auxílio-doença, eu vou conseguir? Não. Cada situação de saúde deve ser refletida com responsabilidade social e, sobretudo, com a responsabilidade que aquele custo não é um custo do governo somente. O custo das doenças, ele está dentro da casa das famílias. E a gente tem que pensar como conviver com uma doença crônica e, ainda assim, termos autonomia financeira, perspectiva de vida, sonhos, planejamentos e ter certeza que o ponto final da nossa história ele só vai ser colocado quando a gente definir ele. Então, eu acho que é melhor a gente sempre pensar na vírgula e reconstruir a história. É isso. Queria agradecer demais, Adriana, Priscila, eu acho que foi excelente. E para você, paciente, que é portador de glaucoma, fica a mensagem. Existe tratamento. O diagnóstico ele é feito consultando seu médico oftalmologista de forma regular. Existem muitas etapas até você perder a visão. Caso isso aconteça, ainda assim você terá muitas oportunidades para conviver com isso. Este é o podcast do 24 Horas pelo Glaucoma, este ano 24 dias, levando informação a você. O CBO está sempre de portas abertas para tudo aquilo que for necessário de informação e apoio aos nossos pacientes. Muito obrigada.